Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade na obtenção, processo de obtenção do açúcar e álcool. Vamos falar agora dos floculantes, tá? Quando nós falamos dos floculantes, ele tem duas principais características, tá? A primeira característica deles, deixa eu dar aqui um foco melhor aqui. A primeira característica deles muito importante, ele está associado ao quê? Ao peso molecular. Peso molecular. Quando eu falo peso molecular, eu estou associando ao quê? Eu estou associando ao poder de aglutinação, né? Poder de aglutinação. Poder de aglutinação. Vixe, ficou feio aqui, hein? Vou passar aqui um corretivo que ficou zoado. Vamos lá, gente. Poder de aglutinação, tá? Poder de aglutinação da matéria, né? Então, que é muito importante essa aglutinação, né? Ele vai juntando a matéria para decantar, né? Então, é de extrema importância nós considerarmos, né, o peso molecular. E o outro é o grau de hidrólise, tá? O grau, vamos achar aqui, grau de hidrólise. Quando eu falo grau de hidrólise, o grau de hidrólise é o que? É o grau de separação, né? Sempre que nós associarmos a hidrólise, temos que associar a está separando, né, álcool, ok? Como é feita a seleção, tá? Como é feita a seleção desses polímeros, né? A seleção do polímero, que é o que nós estamos aqui, né, dando continuidade. A seleção do polímero, ele é feito por tentativa, né? Por tentativas, ok? Por tentativas em testes em laboratório, tá? Laboratório, ok? Onde eles vão o quê? Submetendo esses polímeros, submetendo a diferentes. Tem que dar uma pausa porque eu estou escrevendo aqui, né? Diferentes graus de hidrólise, né? De hidrólise, ok? De hidrólise e pesos moleculares. E pesos moleculares, ok? Qual outro fator importante que nós temos né, dentro dessa separação? Outro fator muito importante é a quantidade adicionada. Quantidade adicionada, né? Que varia de 1 a 3 ppm, tá? Em relação à matéria prima. Com licença que eu vou tocar a folha. Outro ponto muito importante é qual o cuidado, tá? O cuidado que devemos tomar é o quê? É que a adição de grandes quantidades
de grandes quantidades pode provocar efeito contrário, tá? O que isso quer dizer? Que em vez de provocar atração, ele provoca repulsão, ok? Então esse é um risco, né? Floculação, decantação. Então vamos lá. O que nós vamos comentar sobre ele? Que após aquecimento, tá? Após aquecimento, o caldo ele entra, né? Ele entra nos decantadores, decantadores, ok? E onde ele é aquecido, e recebe o polímero, ok? Então, após aquecimento, né, do caldo, né, ele entra nos decantadores e onde é aquecido e recebe o polímero, tá? Os principais objetivos, tá? Os principais objetivos da decantação primeiro, precipitação, tá? Precipitação e coagulação, tá? Precipitação e coagulação, né? Obviamente, que é o nosso, né, principal, literalmente, né? O segundo rápida velocidade de assentamento. Bom, rápida velocidade de assentamento aí é só uma interpretação de texto aí, né? Aí não é nem questão técnica ou questão química, é questão de português, né? Língua portuguesa, o que é a velocidade de assentamento? É a velocidade que ele vai o quê? Ele vai assentar o quê? Ele vai formar o precipitado lá embaixo, né? Ele vai descer e vai assentar, né? Você vai ter lá um aspecto de solo, né? Onde esse é o que você quer separar, tá? Outra coisa, 3, máximo volume de lodos. Máximo volume de lodos. O que isso quer dizer? Máximo volume de lodos, né? Ele quer dizer o quê? Que obviamente você vai querer o quê? Somar o máximo, né? Retirar o máximo de impureza, o máximo que você não deseja do seu caldo, da sua matéria-prima, e formar, né? E aí o máximo de onde você vai formar o máximo de, você vai ter melhor performance de separação, de demonstrar essa separação, vai ser aonde? Através do lodos, né? Outra coisa, formação de lodos densos. Formação de lodos densos. O que isso quer dizer, né? Que você, obviamente, se você vai formar um lodo denso, é um lodo que vai estar com muita matéria separada, né? Então você pode associar muita matéria separada ao lodo denso.
Então, mais o objetivo, né, da decantação, né, e da adição do polímero. E a quinta é produção, né, produção de caldo mais claro possível. Mais claro, né, possível, tá bom? Deixa eu trocar a folha aqui, com licença. Vamos lá, continuando. Para o sucesso da floculação, decantação são importantes. São importantes 3 pontos, né? É a qualidade e quantidade dos agentes clarificantes, né? Ok? A primeira, né? Desde lá do início, né? Da sulfitação, a adição do cal, né? E até do polímero, tudo isso, né? A quantidade desses agentes é importante, obviamente. 2. pH, né? O potencial hidrogeniônico, né? O pH e temperatura do caldo, tá? Do caldo para a decantação, né? Então, pH e temperatura também está totalmente associado aí, né, ao bom funcionamento. E terceiro, tempo de retenção nos decantadores. Tempo de retenção nos decantadores. Ele também tem o quê? O tempo que você vai deixar ele lá. Se for menos tempo que o necessário, você vai implicar a performance, né, de forma negativa. E se for mais tempo também, vai ser algo desnecessário e que realmente vai ter um custo, até a questão financeira, né, que você podia estar separando e retirando mais matéria-prima, e você está deixando um tempo a mais, tá bom? Então também né, vale a pena destacar. Importante sobre a temperatura, tá? O emprego da temperatura, né? A temperatura ela ocorre maior movimentação, né? Ocorre maior movimentação, né, das partículas. Né, que faz aumentar o tamanho e densidade das mesmas. Aí entra qual questão, né? Se você está realmente aumentando o movimento das partículas, elas estão se chocando uma com as outras, porque elas vão se chocando, ela vai aumentando o tamanho, né? Porque elas ficam, na maioria das vezes, elas ficam unidas depois do choque, né? E aí elas ficando unidas, aumenta o tamanho e aumenta a densidade, tá bom? Perdas no processo, tá? Perdas no processo, nós temos alguns, né? Algumas partes do processo que você tem perda dessa matéria-prima.
Um ocorre na clarificação. Clarificação que atinge 0,2%. Né? É um item. 2. Outra perda, né? Também muito comum, é a inversão. Inversão da sacarose, né? Da sacarose, tá? Inversão da sacarose. Destruição e manuseio. Então vamos por parte. Inversão da sacarose aqui nós falamos, né? Você tem a reação direta, a reação indireta, né? Reação direta, reação inversa, enfim. Você quer formar sacarose. Então você, na reação, você reduz glicose, frutose, mas aí você pode ter também uma reação e acabar voltando essa reação, formando novamente ou decompondo, né, a sacarose ou formando frutose e glicose. Então você tem uma perda no processo. E a outra por destruição mesmo, que ocorre, né, dentro do processo, e o manuseio. Tá? Outra coisa, o caldo, terceiro, o caldo mantido no decantador, caldo mantido decantador, ele também causa inversão de sacarose, tá? Inversão da sacarose. Ou seja, não é interessante você deixar muito tempo, né, esse caldo lá parado, né? O caldo para no decantador, ele tem que ter um tempo, porque depois de um certo tempo ocorre fermentação, ocorre algumas inversão, então você acaba perdendo, né, também. E outra coisa, na temperatura do pH do caldo, né? Temperatura do pH do caldo. Que é aquela, você tem que ter uma faixa correta. Se você não tem essa faixa correta do pH, você vai perder performance, tá? Deixa eu trocar a folha aqui, com licença. E aí a continuação lá da parte de perdas, né, do processo, vamos falar do quê? Né, o caldo parado. Caldo parado por mais de 24 horas, são bastante prejudicados, tá? São bastante prejudicados, né? Principalmente o que? Dificuldade manter a temperatura. Dificuldade de manter a temperatura. Ocorre também, não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado, né? Micro-organismo, crescimento de micro-organismos. Senão tem que ser evitado, né? Porque ocorre perda de sacarose com isso. Ocorre perda de sacarose. Ou seja, esses micro-organismos vão consumir a sacarose. E também cozimento do açúcar, né? Essa parte do cozimento do açúcar também são afetados, né? Cozimento afetado. Tá? A filtração é o que? Na filtração é o que? Ocorre depois a decantação. Você tem a decantação, depois a filtração. Nessa filtração da decantação, vamos colocar assim, filtração do decantado, tá? Nós temos nós retiramos duas coisas principalmente, né?
Nós retiramos o caldo claro ou sobrenadante, caldo claro sobrenadante. Quando eu falo caldo claro sobrenadante, eu estou falando a parte superior, né? E temos também o lodo, né? O lodo, que é outra coisa que você vai separar no filtro, né? Que se espessa, né? Que ele se espessa, que ele forma, né? No fundo do decantador, tá bom? Então, essa também é outra parte que nós temos a separação, né? Nessas duas principais partes da fritação. Com licença, tocar a folha. O caldo claro, né? O que ocorre com o caldo claro? Esse caldo claro, ele é peneirado. Passar por uma outra. Peneirado, ou seja, passa por um outro processo, né? De separação. E depois ele vai para a destilaria. E na fábrica, né? Destilaria fábrica, que é onde começa efetivamente o processo de obtenção do seu produto final, né? Que é o quê? Que é o açúcar ou o álcool, né? Dependendo aí qual planta que vai seguir isso, né? Vai seguir a matéria-prima, o caldo. E aí o lodo, né? E enquanto que tem o lodo, esse lodo ele é filtrado. Ele é filtrado. Ele é filtrado, né? E nesse filtrado você tem contendo, né? Contendo sais insolúveis e bagacílios, tá? Então você vai pegar esse lodo filtrado e ainda ele fica retido, né? Essa parte aí desse lodo ainda vai ficar retido sais e bagacílios, tá? E ele tem um caráter gelatinoso, né? Tem um caráter gelatinoso, tá bom? Adição de bagacílios, né? Primeiro, a adição de bagacílios, a definição dele, o que ocorre na adição de bagacílios? Essa adição de bagacílios, olha que interessante, ele proporciona ao lodo, vai chegar um momento que você vai pegar esse bagacílio, que você vai novamente devolver ao lodo, porque ele proporciona ao lodo consistência e porosidade. Isso é importante no apoio à separação, né? Ele proporciona ao lodo consistência e porosidade. Então é interessante, né? Que ocorra, né? Essa mistura, né? Essa adição novamente de bagacílio, porque ele auxilia nesse sentido, tá? Quando ocorre? Ocorre na filtração, tá? Na filtração você vai adicionar ele vai dar o aspecto que vai ajudar na filtração. A quantidade de bagacílio, quanto que você tem? Você vai ter que adicionar alguma coisa. Normalmente, de 4 a 12 quilogramas de bagacílio por tonelada de cana. Tonelada de cana a cada 1.000 quilos de cana, tá? Deixa eu tocar a folha.
Tratamento do lodo para filtração. Deixa eu ver aqui que está faltando. Temperatura. Tá. Tratamento do lodo para filtração, tá? Então você tem o quê? Esse tratamento do lodo para filtração, ele... Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Ah, tá. Tá faltando sim, desculpa. Deixa eu voltar a folha aqui. Perdão. Filtro rotativo a vácuo, tá? Você vai ter um filtro também, nessa parte do processo, que ele vai fazer? Ele aumenta a espessura, da torta, tá? Então esse filtro rotativo a vácuo, ele vai aumentar, depois daquela, né, que você adiciona o bagacilho e tal, que ele aumenta a consistência, porosidade e tal, ele vai o quê? Aumentar a espessura da torta. Que a torta é o quê? É aquilo que nós retiramos lá, aquilo que era decantado, né, que ficava decantado no fundo lá, né, o assentamento, depois ele vira torta, após passar pelo filtro, né? Ok? Deixa eu mudar a folha. Tratamento do lodo para filtração. O que ocorre no tratamento do lodo para filtração? Primeira coisa, tratamento do lodo, né, você vai tratar ele para quê? Primeiro, melhorar a consistência do lodo, né? Primeiro, melhorar a consistência do lodo, ok? Ele é tratado com polielettrólito, tá? Polielettrólito. E aí nós temos uma floculação mais completa, né? Ok? Floculação mais completa. Temperatura para filtração. Elevação da temperatura dos lodos, né? Elevação da temperatura dos lodos acelera o processo, tá? Acelera o processo. Porque a viscosidade do caldo decresce à medida que a temperatura se eleva. Ok? E é isso, classe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Não, é isso aí, tá bom? Então, classe, por enquanto é só. E depois vamos para a aula presencial. Aula presencial não, né? Vamos para a nossa aula no EAD, onde comento mais algumas coisas. Obrigado, bom dia.